As pessoas pegam a sua própria deficiência e elas usam aquilo como desculpa para não fazer. O motivo que tá na sua mente e que te faz não agir, e botar no trampolim e falar, é por ele que eu vou agir, você muda drasticamente seu mindset em instantes. O cérebro, ele é uma grande máquina de repetição de padrões, né? Ele vai aprendendo ao longo do tempo, porque ele, no fundo, ele quer automatizar os processos que a gente faz. Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é uma automatização, a gente vai trazendo para o inconsciente. Então, aquilo que a gente faz inicialmente de forma consciente, quanto mais a gente faz, mais o cérebro vai se alterando, fisiologicamente mesmo, né, por dentro, e ele vai aprendendo aquilo. Na hora que ele aprende, a gente deixa de precisar colocar esforço, energia, e aí a gente começa a fazer aquilo de forma automatizada. O lado bom é que ajuda para inúmeras coisas, para hábitos, atitudes, comportamentos que a gente escolhe. Mas a gente acaba também repetindo coisas que depois a gente olha para trás e fala, poxa, eu procrastino, e aí a gente começa a perceber que a gente procrastina cada vez mais, fica mais preguiçoso, mais ansioso. Então o ansioso fica mais ansioso, o reclamão fica mais ansioso, mais reclamão, e a gente vai só fortalecendo esses padrões. Então, se a gente não tomar cuidado, tem uma frase que eu gosto muito que cada vez mais tem se dito por aí de Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, né? E os padrões cerebrais que a gente tem, eles ficam invisíveis, a gente não percebe, a gente vê a consequência. Então a gente vê que a gente está procrastinando, a gente vê que a gente já está com preguiça, mas a gente não sabe por que a gente ficou assim. De onde que veio? Por que eu me olho agora, tô largadão no sofá assistindo Netflix sem ter energia para nada? E é nesse processo de trazer essa consciência que eu ajudo que sim, é possível recondicionar o cérebro para a gente não ficar tão, né, só refém de padrões que a gente foi criando ao longo da vida e que a gente olha e fala, não está me ajudando. Quando a gente começa a perceber os padrões que compõem um indivíduo, a gente entendeu aquele indivíduo. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, eu admiro a Tati. E pode soar um pouco esquisito isso que eu vou dizer agora. Mas tirando relações mais afetivas, familiares, quando você diz eu admiro uma pessoa, no fundo você admira os padrões que essa pessoa tem. É o padrão dela de comunicação, é o hábito, é a constância, é a disciplina dela. Quando você empacota padrões que você fala, poxa, de certa maneira eu quero puxar um pouco disso pra mim, a gente dá o nome de admirar. Então, no fundo, a gente admira compostos de padrões magnificados e transformados em uma pessoa. Então, uma vida memorável, na minha opinião, é uma pessoa que conseguiu escolher os próprios padrões que esculpem a própria pessoa, né? Eu digo isso, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Então, quando uma pessoa passa a ter gestão e, poxa, eu quero esculpir uma pessoa que, sei lá, eu quero tirar o açúcar da minha vida, tirei. Eu quero, eu ter constância de ir na academia e vou agora todos os dias. Eu quero todos os dias estudar, fazer o meu mestrado e eu faço. Eu vou esculpindo o que eu faço no meu dia a dia com base naquilo que eu quero fazer, chega num ponto que é o que eu denomino como o estágio de liberdade suprema, que é a hora em que você fala, poxa, eu sou livre sendo quem eu sou. E enquanto isso, o que é o oposto da vida memorável? É o cara que sofre para ser algo que ele gostaria de ser, mas ele não é. Então ele tenta focar, mas ele se distrai. Ele tenta produzir, mas ele não consegue. Ele tenta apresentar, mas aí a timidez, a falta de confiança puxa ele para onde ele não tá. Então a ausência, a vida não memorável, é uma pessoa que tá lutando contra o que ela não conseguiu ser ainda. Ela tá tentando ser. Então ela fica lutando contra ela. A vida memorável, na minha visão, é uma pessoa que foi esculpindo pouco a pouco cada padrão, e aí ela chega num ponto em que ela simplesmente liga um podcast e ela é quem ela é. Ela não tem que sofrer, não tem que se alterar, ela simplesmente é. E essa é uma liberdade pra mim que é mais significativa do que a liberdade financeira, é mais significativa que a liberdade geográfica. Porque você vê muita gente com liberdade financeira, mas que não tá feliz, não tem uma vida que ela, sabe, consegue curtir. Agora essa liberdade é espetacular mesmo. O cérebro, ele vai repetindo padrões, como eu disse, mas ele tende a repetir sempre que ou já é um padrão absolutamente pré-estabelecido, que não envolve mais nenhum tipo de recompensa, que ele simplesmente vai lá e ele repete porque é aquilo, ele tá habituado que é aquele padrão, então acontece algo, a resposta inconsciente já é aquela. Mas quando a gente tá criando um novo padrão e a gente quer criar essa vida memorável, aí entra o processo de recompensa, que a gente fala muito, né? Se vê muito por aí que o cérebro busca uma recompensa e tal, porque o nosso inconsciente, ele é muito rápido, ele é muito veloz e muito poderoso. O consciente, ele é mais lento, mas também poderoso. O grande ponto é que, em geral, a gente rege a nossa vida, as escolhas, tudo que a gente faz pelo inconsciente. A gente vai só repetindo. Então, por exemplo, quando alguém reage e diz alguma coisa pra você, talvez no seu time, você já tem algumas reações meio que prontas, né? Intuitivas. É automático, é o seu cérebro já foi treinado daquela maneira. A única maneira da gente mudar um padrão é alocar a consciência, é entender aquilo que tá acontecendo. Porque no primeiro momento, né, se você não fizer nada, é só o inconsciente reagindo. E o consciente chega depois. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, colocar o consciente em primeiro lugar. Porque, por exemplo, o foco. Foco é uma atividade consciente, né?
né? A gente de fato não pode inconscientemente achar que a gente vai focar em alguma coisa. O foco é uma coisa que, assim, a atividade, o estímulo ao nosso redor que mais gerar a nossa, atrair a atenção, é pra lá que a gente vai. Para mudar o inconsciente, você tem que pegar o seu consciente, fazer um trabalho nele, trazer a alocação de consciência para aquilo que você tá fazendo. Por isso que, por exemplo, para focar, o foco de fato é uma atividade que você tem que estar ali, direcionando a sua atenção, porque o inconsciente ele vai para onde chama mais atenção. Então, se eu tô falando com você e chega uma notificação, automaticamente um cérebro destreinado ele vem para onde vai a notificação, porque chama mais atenção. Então, os estímulos ao nosso redor, quanto mais destreinado é o cérebro, mais o cérebro vai para os estímulos que vão acontecendo, mais ele vai para o prazer de curto prazo, mais ele prefere o Netflix do que a academia, mais ele prefere, sei lá, o conforto de não apresentar em público, porque naquele momento dói na hora falar, versus o desconforto de enfrentar, de alocar a consciência, falar eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar. A consciência cansa, o inconsciente não cansa. Então, eu gosto de dizer, inclusive, que eu defino as pessoas muito mais pela dor que ela abraça do que pelo sonho que ela tem. Porque muita gente tem muito sonho, e eu acho importante ter sonho, não tô desmerecendo o sonho, mas pessoas falam, não, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Só que isso reflete na vida da pessoa? Difícil, é uma coisa muito distante. Agora, se a pessoa ela abraça a dor de ir na academia, eu sei como é o corpo dela. Se ela abraça a dor de, poxa, mesmo quando no relacionamento a outra pessoa tá impaciente e ela se dedica pro relacionamento, eu sei que ela tem um relacionamento. Se ela abraça a dor de virar um palestrante, eu sei que ela tem a probabilidade maior de virar um palestrante. Então, a dor que a pessoa abraça define quem é a pessoa, muito mais do que o sonho que ela tem. Só que a dor é a consciência. A consciência dói. Dói pensar, dói agir, dói mudar. E aí a gente escolhe, né? Ou a gente vai pro lado de escolher a dor, ou a gente vai de escolher o prazer. O cérebro destreinado vai pro prazer. E é uma escolha muito particular. E eu acho que a grande mudança da minha vida veio quando eu decidi empacotar a dor. Olha. É muito louco, porque assim, fazer inglês dói, mas não fazer também dói. Ir na academia dói, mas não ir também dói. Então, ou é uma dor que você escolhe, ou você vai deixar que ela te escolha. Então, eu prefiro escolher antes do que depois deixar que ela me escolha. O que a gente precisa para realmente mudar, né, o nosso comportamento é colocar o nosso consciente. Que ele é trabalhoso? Dói. E ele é monotarefa. Então, a gente precisa realmente... O consciente, ele é mais lentinho, né? Então, a gente tem que olhar, prestar atenção, agir e aceitar a dor. Agora, no caso da preguiça, aonde que ela acontece? Inclusive, aonde que a procrastinação acontece? Ela acontece quando você tem algumas alternativas, é um processo decisório, às vezes inconsciente, a maior parte das vezes inconsciente, que o cérebro olha para inúmeras alternativas que você tem e ele vai reparar, ele vai trazer para você como uma decisão aquela que menos confere dor. Então vamos pegar um cenário concreto aqui. Eu jantei e eu posso ir pro meu sofá, assistir Netflix, ou eu posso ir lavar louça. Pô, se eu posso as duas coisas, eu vou pro sofazão. Que louça o quê? Fica ali. Aí eu vou acumulando a louça, porque essa sempre vai sendo a decisão mais fácil. Acumula. Então, ainda é mais prazer Netflix do que a louça? Só que aí chega num ponto que não tem mais louça. Aí eu vou começar a ter que, sei lá, comer na mão, né? Aí eu falo, esse negócio tá esquisito. Aí começa a juntar mosca, rato, sei lá o quê. Então, a dor de olhar para aquela louça é maior neste momento, em absoluto, do que o prazer de assistir o Netflix. Então, o cérebro automaticamente vai para onde tem um estímulo maior, que é o da dor. Aí ele vai lá e resolve. É por isso que a gente faz quando tá em cima da hora, quando um prazo tá perto, quando a gente sempre tá ali, porque tem a dor que chegou. Então, a dor de fora veio e fez com que a pessoa agisse, não porque ela escolheu, mas sim porque ela foi controlada pelo ambiente externo. Como que a gente inverte isso? Ou a gente adiciona e tem clareza de dor e prazer, né? A gente vai escolher uma dor, seja ou escolhendo o que ela vai chegar na gente. Esse é um processo que eu gosto. Ele é um pouco mais lógico, né? Que a gente, de fato, passa a ter gestão da gente mesmo. E eu gosto um pouco mais dessa linha, mas tem truquezinhos e hackzinhos. Por exemplo, o cérebro ele vai olhar para a dor de ir na academia, por exemplo, é um processo longo. Você tem que pôr a roupa, você tem que ir. Eu vou correr uma maratona, eu vou correr uma esteira de 1 hora. Se a gente começar a mostrar para o cérebro que é simplesmente uma coisa pequena e sabe aquela dica que se fala muito disso, né? Coloca só um pouquinho e depois de você começar, você já entrou na inércia. Então, ao invés de você falar, vou correr 1 hora hoje, cara, eu vou correr 5 minutos. Se eu estiver curtindo, eu continuo. Mas é questão de honra. Você diminui a dor. Então, o fato é, dado que a dor e o prazer são os que direcionam o nosso comportamento, diminui a dor, até ela ficar do teu tamanho. Porque se o seu cérebro é fraco, ele não aguenta coisa muito grande. Então, diminui a dor. O tamanho da dor que você pode abraçar é o tamanho do condicionamento do cérebro que você tem. Quem já é preparado e fala, fazer uma primeira palestra, um primeiro podcast vai doer, vem em mim, que eu quero essa dor aí, já condicionou o cérebro, já tá preparado. Quem não tá, diminui a dor para caber no tamanho do cérebro, né, do condicionamento do cérebro que a pessoa tem. Então, ajusta. As pessoas pegam a sua própria deficiência
e elas usam aquilo como desculpa para não fazer. Quando a pessoa pega alguma coisa que não é bom e que ela queria que fosse diferente e ela fica sofrendo com aquilo, ela deixa de levar isso pro mundo porque exatamente aquilo podia inspirar tanta gente. Agora, quando uma pessoa pega uma deficiência e usa isso como uma alavanca para falar, isso vai me parar? Vai me parar em nada, eu vou fazer curso, eu vou aprender, eu vou isso se torna de uma coisa tão grandiosa pro mundo que a pessoa que ouve não tem como não se inspirar. Dá vontade de você falar, cara, que besteira essa limitação que eu tenho, eu vou pra cima, né? E eu tava conversando disso, tem vários alunos que passam situações diferentes, mas de limitação, às vezes de gagueira, às vezes de, sei lá, alguma aparência que a pessoa não gosta, às vezes até de obesidade, enfim, de qualquer coisa. A pessoa usa aquilo pra se esconder, sendo que as dificuldades, problemas que a gente teve ao longo da nossa vida e que a gente usa como alavanca é exatamente o que mais inspira todas as pessoas ao nosso redor. Se cada um pudesse agora pegar o motivo que tá na sua mente e que te faz não agir e botar no trampolim e falar, é por ele que eu vou agir, você muda drasticamente seu mindset em instantes. É simplesmente você usar ele como o motivo e falar, isso aí vai me parar? Não parou ninguém, cara. Dos grandes que eu admiro, não parou ninguém. Então, é por você, meu desafio, que eu vou montar em cima agora e que eu vou crescer. Eu acho que a gente tem que treinar até tornar o desconforto confortável. Porque nesse processo que a gente torna o desconforto confortável, a gente começou a moldar os nossos padrões. Então, ir na academia para mim não é mais um desconforto que talvez já esteja começando a deixar de ser para você. Para mim já não é mais, é conforto. Quando eu não vou, para mim isso é desconforto. Então, eu vou naturalmente, é leve para mim ir, e não ir é pesado, é incômodo. Isso faz com que eu faça com leveza, com naturalidade, com gosto, com prazer, porque eu condicionei meu cérebro para isso, aquilo que eu quero, e o que eu não quero gera desconforto. Então, o açúcar que eu quis tirar me gera muito desconforto só de pensar em comer. Então, basicamente, o prazer para mim está associado no que eu quero e não no que eu não quero. E geralmente é o inverso do que as pessoas fazem. Elas sofrem para fazer o certo, que elas deveriam fazer, mas elas fazem com leveza o que é o errado. Treine até tornar o desconfortável confortável.